Uma IA militar toma posse de todos os meios de comunicação e de controle ao redor do mundo, e tentará de todo jeito causar o caos e o fim de tudo. Fala galera, hoje no Resumindo Animes iremos acompanhar Summer Wars, um filme de ficção científica de 2009. Então partiu se inscrever no canal e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Começamos vendo que Oz é um mundo virtual que pode ser acessado por qualquer um no mundo real, praticamente aquilo que a meta deveria ser, ou talvez um Sword Art Online mais realista. Enfim, ele pode ser acessado por vários dispositivos, sejam computadores, celulares, televisores e consoles. Ali, cada pessoa é representada por um avatar único que não pode ser copiado, até porque é único, né? Esse avatar contém toda a informação pessoal e a autoridade que uma pessoa tem no mundo real. Por exemplo, se ele for um policial e tiver acesso ao banco de dados da polícia no mundo real, ele também poderia ter acesso em Oz. Em Oz, os usuários podem fazer várias coisas assim como no mundo normal. Eles podem ir no shopping, socializar com pessoas de diferentes partes do mundo, praticar esportes e ir a eventos, e muitas outras coisas. Ali existe suporte governamental e serviços de várias companhias globais, até mesmo escritórios de governo. Isso concede aos usuários mais versatilidade para fazer suas tarefas diárias. E suas ações podem até mesmo impactar no mundo real, já que o avatar contém todas as informações pessoais do usuário. Além disso, o mundo de Oz é protegido pelos guardiões angelicais, chamados John e Yoko, uma referência a John Lennon e Yoko Ono. Falando mais diretamente, Oz é o mundo perfeito que o Mark Zuckerberg queria criar, mas não conseguiu. Então vemos dois avatares moderadores de Oz, que se parecem com um macaco e um rato trabalhando ali. Só que o avatar de rato parece estar bastante desapontado com o fato de ter falhado em representar o Japão na Olimpíada Internacional de Matemática. Esses dois avatares, na verdade, são os estudantes Kenji Koiso e seu amigo Takashi Sakuma, que nesse momento, no mundo real, são interrompidos, quando Natsuki Shinohara, uma garota mais velha que eles, entra repentinamente no local que estavam. Ela está ali para arranjar alguém que vai fazer um trabalho de meio período com ela. No início, os dois não têm muito interesse em fazer isso, mas quando Natsuki menciona que seria para fazer uma viagem de alguns dias, e ainda assim receber falta no colégio, eles mudam rapidamente de ideia, e decidem ir. Porém, como só podia ir um, Natsuki escolhe Kenji, que no caso dentro de Oz é o avatar de ratinho. Em seguida vemos Kenji indo de trem se encontrar com Natsuki, mas enquanto está ali dentro, ele curte uma luta que está acontecendo em Oz, entre o avatar coelho gigante badass, conhecido como King Kasama, e alguns outros lutadores. Só que todos são bem fracos perto do coelho, que é o guerreiro mais forte de Oz. Logo, Kenji se encontra com Natsuki, e os dois vão juntos em um trem para Ueda, que é onde fica a casa do clã de Natsuki. Durante a viagem, os dois jovens conversam e se conhecem um pouco mais, e como a garota estava interessada em saber mais sobre ele, Kenji mostra para ela seu incrível poder de cálculo descobrindo o dia em que a garota nasceu, apenas baseado na data em que ela falou. E se não ficou claro, o menino descobriu se era segunda, terça e etc, apenas baseado na data em números. E em contrapartida, Natsuki revela que seus parentes mais distantes também estão voltando para o clã, para comemorar o aniversário de sua avó Sakae, que é descendente de um clã de guerreiros. No caminho para lá, a dupla se encontra com algumas tias de Natsuki, e um pouco depois eles chegam na casa da avó da garota, que é uma imensa e tradicional moradia, já que aparentemente ela era descendente de um antigo e honroso clã, que vem desde as eras de guerra do Japão, o clã Jinouchi. Junto com os dois jovens, vários outros parentes de Natsuki chegam para comemorar o aniversário da avó da garota, e nesse momento acontece algo bem constrangedor, já que Kenji se confunde, e dá os parabéns de 90 anos para a filha de Sakae, que deve ser uns 40 anos mais nova. Coitado, e eu conheço um monte de gente que faria isso. E quando chega a hora de Kenji ir conhecê-la, a menina mente, e diz que na verdade o garoto era seu namorado e futuro noivo, que vinha de uma família muito prestigiada e algumas outras mentiras. A senhora fica bem chocada, mas Kenji parece perceber que isso devia ser algo importante para a garota, e decide entrar no jogo dela, e dizer que faria de tudo para proteger a neta da senhora, até mesmo usar a sua vida para isso, o que deixa a vovozinha muito feliz. Após essa reunião um pouco reveladora, Natsuki explica para Kenji que ele deveria decorar o plano de fundo falso que ela havia criado para ele, e enquanto isso acontecia, Yumi via pela televisão seu filho Ryohei jogando uma importante partida de beisebol. À noite, todos se reúnem em uma mesa de jantar, onde se conhecem, conversam e parabenizam os dois noivos. Aparentemente todos ali gostavam bastante um do outro, e se apreciam bastante como uma boa família feliz que tem uma longa jornada de história que orgulha bastante todos eles. Depois disso, Kenji acaba se perdendo enquanto anda pela casa. Após conversar com Sakuma sobre a situação em que se encontra, ele entra em um quarto diferente e encontra Kasuma, um dos primos de Natsuki, um garoto introvertido em um quarto escuro jogando sozinho no computador. Praticamente eu e todos que assistem ao canal, né? Sem ofensas, pessoal. O garoto não parece nada feliz com a intromissão do cara, e diz onde fica o banheiro para que possa se livrar de Koiso rapidamente. Então o garoto vai até lá e acaba vendo Natsuki, que estava saindo de lá só de toalha. Mas para piorar, ele acaba dando de cara com os priminhos quando entra e pensa estar sozinho. Depois disso, a família toda está reunida na sala, quando de repente o homem chamado Abisuke aparece do nada. E fica bem evidente que ele parece ser alguém mal visto por todos. Isso gera uma tensão no ambiente, até que Natsuki, a única que parece gostar dele, aparece e melhora o clima. Aparentemente não vem o cara com bons olhos, pois ele é o filho de uma amante, e para piorar vendeu os terrenos da própria mãe e fugiu para os Estados Unidos da
América, e no caso foi isso que causou o repúdio de todos. Depois do jantar, Wabsuki e Natsuki jogam Hanafuda, um jogo japonês tradicional de cartas, enquanto conversam sobre os 10 anos que se passaram desde a última vez que se viram, e falam sobre uma possível viagem de Natsuki para a América. E Koiso assiste tudo tentando entender o jogo. Mais tarde, no meio da noite, Kenji, que não estava conseguindo dormir direito, recebe um SMS em seu telefone de um misterioso número. A mensagem era um arquivo que parecia um amontoado aleatório de números, e como é extremamente curioso e apaixonado por matemática, Kenji encara isso como um puzzle e tenta resolver com todo o seu conhecimento de matemática. Por isso ele passa horas e horas para resolver aquilo com várias anotações, e após algum período de tempo ele envia de volta ao remetente. De manhã, 2 garotos primos de Natsuki acordam Kenji de seu sono e levam ele para assistir televisão. O chocante é que nas notícias do jornal estava sendo dito que Oz havia sofrido um ataque cibernético, e que aparentemente o culpado era alguém que tinha as mesmas características de Kenji, além do seu avatar em Oz, o que obviamente deixa ele extremamente assustado, pensando no que fez na noite passada. Todas as atividades de Oz se tornaram uma bagunça, e por isso várias contas teriam sido hackeadas. As ações feitas em Oz começam a afetar a vida real, impedindo que as pessoas acessassem os e-mails de suas empresas. Vendo isso e totalmente em pânico, Kenji tenta logar em sua conta em Oz, mas acaba falhando, pois também havia sido hackeado. Sem saber o que fazer, Kenji vai atrás do garoto que encontrou antes, para usar seu computador, numa tentativa desesperada de recuperar sua conta. Enquanto isso acontecia, Sakuma, que é o macaco em Oz, liga para Kenji e fala que o sistema de segurança de Oz, que foi protegido e encriptado por mais de 2056 códigos, foi totalmente desencriptado em apenas uma noite. E já totalmente sem esperança, Kenji revela que foi ele quem fez isso sem querer. Em seguida é mostrado o mundo de Oz em total desordem, com o avatar de Kenji no meio de tudo controlando as coisas, e roubando o avatar dos outros para poder controlá-los. O que obviamente é um péssimo sinal, já que como foi dito antes, os avatares das pessoas também contêm sua autoridade no mundo real. Vendo tudo isso, Kenji usa uma conta reserva com o avatar de um esquilo, para tentar persuadir o hacker a parar tudo o que está fazendo. Porém a única coisa que acontece é que seu antigo avatar lhe ataca, e para sua sorte, de repente o King Kazama aparece e começa a lutar contra o hacker. E obviamente o King Kazama é muito mais forte. Aí, surpreendendo todos, aparentemente o garoto do quarto escuro era o dono do avatar que era o melhor lutador de toda a Oz. Porém, no meio da luta, Kasuma é interrompido por 2 de seus primos pequenos que aparecem ali enquanto brincavam e atrapalhavam tudo, dando assim espaço para que o hacker escapasse e consumisse mais avatares. Depois de roubar mais alguns avatares, o hacker se transforma em um gigante monstro com a aparência de um deus mitológico, que é muito mais forte do que antes, e espanca facilmente o King Kasuma com seu incrível aumento de poder. E vendo que o seu salvador estava por um fio, Kenji aparece, leva o avatar para longe e consegue salvá-lo de ser consumido por esse avatar divino. Depois disso, Sakuma liga para Kenji e é revelado que o antigo avatar de Kenji e todo o Oz foi hackeado por uma IA americana militar, chamada Love Machine, o que é um bom trocadilho, já que em japonês amor é AI. E a inteligência artificial, ou seja, IA, é chamada de Love Machine, bem inteligente, né? Após isso, na sala de estar, a família toda fica sabendo pelas notícias que Kenji foi ocupado por causar o caos, não apenas em Oz, mas em todo o mundo. Mas não para por aí, eles checam as informações e descobrem que o garoto não vem de uma família tradicional e nem mesmo é rico igual a eles. Mas aparentemente nem a própria avó liga pra isso. Depois disso, Kenji e Natsuki recebem uma baita bronca pela mentira que contaram. E em seguida, Kenji é levado preso na viatura de Chota, um dos tios que é policial. Em paralelo, no mundo de Oz, Love Machine é vista acessando toda a infraestrutura desse mundo virtual. Ela bagunça com todo o sistema de controles do Japão, sejam GPS, linhas de trem, cabos de energia, hidrantes e muito mais, causando um terrível problema na vida real. E por conta desse problema no tráfego que a Love Machine fez, Kenji e o policial ficam presos na estrada sem poder chegar até a delegacia. De repente, Natsuki chega ali e avisa o que estava acontecendo, e por isso todos voltam para casa em uma motocicleta. A avó, que está vendo toda essa bagunça no Japão, decide tomar uma ação. Então ela vai até seu quarto e pega o telefone e uma lista de contatos, e começa a fazer várias ligações para seus netos e conhecidos, que trabalhavam em órgãos importantes do governo, sejam médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais, ou qualquer um que pudesse ter um impacto significativo na vida dos cidadãos. Além disso, ela começa a encorajá-los a não desistirem e fazerem de tudo para salvar idosos, crianças, mulheres e qualquer um que precise de ajuda nessa hora de pânico. E tudo isso ela faz com um grande carisma, como uma grande líder. Impressionantemente, ela liga até mesmo para pessoas de grande cargo no governo, como vários ministros e os líderes dos bombeiros e das agências antiterroristas, basicamente as pessoas mais importantes do Japão. E durante todo esse período, ela continuava motivando e incentivando as pessoas a não desistirem, dizendo que definitivamente conseguiriam passar por isso, o que impressiona todos os seus parentes e mostra o quão influente e casca-grossa ela era. Aos poucos, a situação do Japão vai sendo restaurada mais perto da normalidade, por conta do trabalho duro dessas pessoas. E vendo isso, Kenji decide resolver as coisas do jeito que poderia, ou seja, no mundo de Oz. Assim, ele começa a desencriptar e ter acesso aos outros avatares de Oz, sendo revelado que existem 55 pessoas no mundo que conseguiram resolver aquele problema na noite passada. Então não foi necessariamente Kenji quem causou todo esse caos. E na verdade, realmente não foi
foi ele, já que o garoto havia esquecido de enviar o último número naquela mensagem. Assim o menino consegue limpar seu nome. Aí, comprometido a restaurar a ordem do Japão, mais membros da família dão um jeito de voltar para casa de noite, e todos têm um jantar juntos para falar dos problemas. Durante o jantar, o Abiski fala para Kenji e para os outros que é impossível vencer a Love Machine, já que foi ele quem criou esse programa incrível. O cara também revela que fez tudo isso para que pudesse ganhar bastante dinheiro e pagar aquilo que roubou de sua avó. Só que sabendo que foi seu próprio descendente que causou todo esse problema, a senhora casca grossa pega uma lança e parte para cima do cara como se realmente quisesse matar ele. E eu acho que ela realmente ia se não fosse parada por seus familiares. Essa situação faz com que o Abiski abandone a casa no meio da noite, totalmente chateado com isso. Depois do jantar, a avó chama Kenji para jogar um pouco do jogo de cartas Hanafuda, que é característico do Japão. E as cartas trazem ilustrações detalhadas de paisagens japonesas, com uma flor nativa para cada naipe. O verso das cartas quase sempre é completamente liso, preto ou vermelho. A avó fala para Kenji que se ela vencer, ele terá que tomar conta de Natsuki a qualquer custo, mesmo que isso ceife a sua vida. E ela até mesmo diz que já sabia que desde o início o tal noivado deles era uma mentira. E como já era de se esperar, no final a avó ganha do garoto no jogo de cartas. Pela manhã, Kenji acorda vendo uma grande comoção do lado de fora, com cachorros latindo e pessoas indo para lá e para cá. Então ele se levanta e percebe que todos estavam reunidos no quarto da avó, pois ela infelizmente já havia passado dessa para uma melhor por conta do estresse causado nos últimos dias. E como o sistema de Oz estava offline, o aplicativo de monitoramento de saúde dela não deu indícios de que algo de ruim estava acontecendo, e ela nem teve a chance de ser ajudada. Agora, totalmente motivado e com muito ódio no coração, Kenji e os homens parentes de Natsuki decidem bolar um plano para derrotar a Love Machine, para que isso não aconteça com mais ninguém, e para que eles possam obter vingança. Rapidamente, um plano se inicia, e eles começam a pegar tudo que precisam para bater de frente com essa incrível IA militar. Tasuke, um dos tios de Natsuki que trabalhava em uma loja de eletrônicos, pega um supercomputador que servia para táticas militares, e traz para a casa do clã. Por outro lado, Mansky, um outro tio, traz seu incrível barco de pesca que tinha o poder para alimentar uma pequena cidade de tanta energia que acumulava. Além disso, Rich, outro tio, traz um jeep militar, que continha uma ampla rede de antenas da Força de Defesa do Japão. E a preparação termina quando Mansky também traz um monte de blocos de gelo para que pudesse conter o superaquecimento do incrível computador. Depois que tudo está pronto, Kiki Kasuma envia um grande desafio chamando Love Machine para lutar, e como a IA estava apenas ali para se divertir e ganhar vários desafios, ela obviamente aceita. A batalha entre os dois começa, e incrivelmente Kim Kasuma sai na frente, e dá uma boa surra em Love Machine. Percebendo isso, a IA escapa e usa seu controle sobre os outros avatares para atacar Kim Kasuma. Vendo isso, tio Mansky aparece usando um avatar de ninja e salva seu sobrinho. E aí, graças ao tempo que seu tio ganhou, Kasuma consegue escapar e chamar a IA para um quarto armadilha que eles haviam preparado anteriormente. Depois que a IA é trancada lá dentro, Kazu, o pai de Natsuki que trabalhava com abastecimento de água, aparece e começa a encher o quarto com água para afogar a Love Machine. O único problema é que de repente sua armadilha começa a quebrar pouco a pouco, pois o supercomputador começou a superaquecer, já que o idiota do Shotao havia tirado todo o gelo dali para levar ao quarto onde está o corpo de sua avó. Por conta disso, Love Machine é capaz de escapar e tomar a forma de um gigante deus formado de avatares. Então ele pega o Kim Kasuma e derrota ele em um único hit. Já no mundo real, Kasuma parte para cima de seu tio imbecil de tanta raiva que estava sentindo. Repentinamente no monitor é mostrado que em Oz existe um relógio com uma contagem regressiva, e perto dele existiam imagens de um satélite nuclear mostrando lugares ao redor do mundo que provavelmente seriam alvos de Love Machine, que controlaria a cápsula espacial Arashi por GPS e jogaria ela em um desses reatores nucleares quando o tempo acabasse. E a força da queda seria tão grande que equivaleria a um míssil sendo atirado em um reator. Nesse momento, Natsuki, que estava com suas tias em um quarto, acha uma carta que sua avó deixou para eles, e todas vão correndo para lá. Lá elas ficam sabendo da péssima notícia que está para acontecer, e de que tudo isso não passa de um jogo para a inteligência artificial. E para piorar, Love Machine já havia roubado 38% das contas existentes em Oz. E para impedir esse desastre, a família precisará achar a única conta entre as 400 milhões que podem controlar o GPS de Warashi. Sabendo disso, Kasuma fica extremamente irritado, e tenta mais uma vez atacar a Love Machine, mas dessa vez ele é facilmente espancado e consumido pela IA, que se torna um gigante coelho divino, e por conta disso ele chora amargamente, já que não conseguiu salvar ninguém. A família inteira vê isso, e começa a reconhecer o real terror da terrível máquina, mas Kenji não desiste, e tenta estimular eles dizendo que isso ainda não acabou. Ouvindo isso, Natsuki deixa a carta com sua tia, e vai correndo ligar para o seu tio Abiski. Ela avisa que a sua avó havia morrido, já que não conseguiram checar sua situação antes, graças aos problemas que a Love Machine causou nos aparelhos. E ao saber disso que sua sobrinha falou, o Abiski fica em choque, e muda rapidamente de trajetória para voltar até a casa do clã. Paralelo a isso, a atual matriarca da família lê a carta na qual estava escrito para todos manterem a calma e ficarem juntos, e quando o Abiski voltasse, todos deveriam recebê-lo calorosamente e encher a pança do cara, além de também falar de maneira carinhosa dos bons momentos que tiveram juntos. Nesse momento, o Abiski chega em casa desesperado e vai correndo se desculpar com sua avó, que infelizmente não consegue ouvi-lo. Após
isso, a família toda se reúne, enquanto faltava apenas 1 hora para o satélite atingir a Terra. Enquanto estavam comendo, assim como dizia na carta de sua avó, eles discutem uma estratégia para acabar com a Love Machine. O Abisk planeja quebrar a programação da IA remotamente. Então Candy propõe que eles deveriam desafiar a IA em algo que eles conhecem bem, que no caso seria o jogo de cartas Hanafuda, principalmente levando em conta que a Love Machine adora desafios, e com certeza aceitaria isso. Após algum tempo de preparação, Natsuki aparece em Oz para representar toda a sua família, e desafia a IA para o jogo de Hanafuda. Ela aposta as 20 contas que ainda restavam em sua família, enquanto que Love Machine deveria apostar suas contas roubadas. Tudo isso para que pudessem recuperar as contas até que conseguissem a que tinha acesso ao Arashi. O jogo rapidamente começa, e Natsuki vence várias e várias rodadas, e quanto mais contas elas apostam, mais contas conseguem ganhar, chegando até mesmo a ficar com mais de 200 mil contas. O problema é que Natsuki acaba perdendo uma dessas rodadas para Love Machine, e fica apenas com 74 contas restantes. E já que esse número de contas era abaixo do que deveria ser apostado na rodada, eles ficam incapazes de apostar. Mas vendo o esforço que Natsuki estava fazendo por eles, uma pessoa se oferece para entrar na aposta, deixando sua conta nas mãos de Natsuki. E vendo essa boa ação, várias outras pessoas ao redor do mundo começam a entregar suas contas para que a garota apostasse. E pela incrível quantidade de contas que foram colocadas em suas mãos, a menina recebe uma skin dos grandes guardiões de Oz, e se torna um avatar divino, assim como a Love Machine. Como o tempo estava curto, ela aposta todas suas contas em uma rodada final para que vá para o tudo ou nada, e como adorava apostas, Love Machine aceita. E aí, como resultado, Natsuki consegue recuperar todas as contas roubadas ao ganhar a rodada, e assim a contagem regressiva finalmente para. Mas enquanto eles celebravam alegremente, a contagem recomeça, e para o azar da família, o satélite muda o trajeto para a casa do clã. Todos entram em pânico e começam a evacuar a casa da família e as casas vizinhas para que todos pudessem sair dali e fugir do impacto. Porém, Candy não desiste, e em uma tentativa final ele começa a desencriptar as contas que ainda estavam em posse do Love Machine. E para isso, o garoto começa a resolver os 2056 dígitos encriptados de Oz. Ele consegue resolver em um tempo relativamente curto, porém acaba sendo inútil, já que a Love Machine mais uma vez consegue reiniciar a contagem. Então Candy, com o apoio dos outros, começa de novo, e mais uma vez consegue resolver. Só que assim como antes, a IA recomeça a contagem. E aí, percebendo que anotar seria extremamente demorado para o tempo que eles tinham, Candy decide forçar seu cérebro ao máximo, e usar todos os seus neurônios para resolver os cálculos de cabeça, o que faz com que ele tenha um sangramento nasal. Assim, Candy consegue mais uma vez decifrar o código, e quando Love Machine estava pronta para reiniciar a contagem mais uma vez, King Asuma aparece no momento exato, e bate em Love Machine, que fica completamente destruída, pois já estava extremamente fraca. Então finalmente eles conseguem mudar a trajetória do satélite, e redirecionar ele para o mais longe possível da casa. Rapidamente, o satélite cai nas terras próximas, e causa um grande impacto, que até mesmo faz enormes ondas de choque, e joga tudo para o ar, destruindo a casa da família. Por sorte, eles estavam longe o bastante para não serem finalizados pelo impacto, e ficam bem. E apesar de eu não ter citado muito isso no decorrer da história, Ryohei, o garoto que estava jogando beisebol, consegue vencer sua partida. No final, a família toda celebra o aniversário de sua avó, ao mesmo tempo que fazem o funeral dela, que foi homenageada com a visita de muitas outras pessoas que a admiravam. E o coitado do Ryohei chora pra caramba. No final, o Abisk se entrega para a polícia por ter sido aquele quem criou a Love Machine, e Natsuki começa a perceber que Candy era muito mais do que ela achava. E por isso ela lhe beija na bochecha, enquanto todos da família abençoam o seu possível relacionamento. Fala galera! Vocês estão ansiosos para o dia em que um mundo virtual igual ao de Oz será possível? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.